Bom dia, obrigado pela vossa presença. Vamos dar início à última sessão, ou seja, destas 5. Vamos falar um pouco do módulo de assistências técnicas e estafetas. Tivemos outras 4 sessões que falámos de introduções ao WMS, instalações e configurações. Falámos um bocadinho de quase todos os módulos que temos disponível no WMS. Foram sessões de 30 minutos, ou seja, não conseguimos falar tudo de cada módulo, mas conseguem ficar sempre com uma ideia do que é que conseguem ou não conseguem fazer em cada um dos módulos. Hoje vamos nos focar nas assistências técnicas e estafeta, ou seja, são módulos simples, não é módulos muito complexos, mas conseguem tirar algum proveito dele para as vossas soluções. A nível de configurações, os módulos são configurados aqui em módulos. Podemos começar aqui pelo módulo do estafeta. Vamos entrar aqui nas regras. À semelhança dos módulos de expedição e recepção, ou seja, nós conseguimos criar regras para este módulo de estafeta. Podemos ter uma regra configurada de uma forma e podemos ter outra regra configurada de outra forma totalmente diferente, seja para o mesmo utilizador. O mesmo utilizador pode ter N regras configuradas, como para utilizadores distintos. Aqui no módulo de estafeta, basta configurar. Tenho aqui uma regra configurada com o nome de entrega, podemos editá-la para ver. Ou seja, vamos dizer quais é que são os documentos que nós queremos trabalhar. Ou seja, o módulo de entregas pode ser usado para qualquer validação que vocês precisem por parte do cliente. Ou seja, se vocês precisarem que o cliente assine um documento por algum motivo e que o confirme, podem usar este módulo de estafeta. É usado por clientes para fazer a entrega da mercadoria. Assim que chega a mercadoria ao cliente, ou seja, o motorista dá o tablet ao cliente para o cliente ver se está tudo ok e para assinar. Temos situações também em que usado esta situação só para assinar notas de crédito. Por exemplo, em vez dos clientes andarem com os papéis para assinar para trás e para a frente, podem usar este módulo para fazer a respectiva assinatura da nota de crédito. Aqui vou dizer qual é que é o documento, quais é que são as séries que esta regra usa, ou seja, fatura recibo da série 2, como podia ter aqui a nota de crédito configurada, a guia de transporte, ou seja, qualquer documento que vocês esperam. Vou dizer qual é que é o transporte agregado, qual é que é o grupo de clientes agregado a esta regra e quais é que são os status dos documentos. Já vamos ver como é que configuramos os status. Ou seja, qual é que é o estado inicial, ou seja, vou usar o estado em armazém. Qual é que é o estado final, ou seja, quando está tudo ok, o cliente assina e diz que não tem problemas nenhuns, qual é que é o estado que vai passar o documento, ou seja, vai passar para um estado entregue e caso exista algum erro ou alguma discrepância, vai passar para um estado em trânsito. Ou seja, estes estados são todos configurados no SAS, ou seja, são os estados que vocês queiram, os fluxos que vocês queiram configurar, são os que vocês depois vão associar aqui. E qual é que é o caminho onde vai ficar as assinaturas do cliente, assim como as fotografias, se for preciso ter alguma fotografia. O estado dos documentos é configurado no SAS, estado, as transições, tenho aqui a fatura recibo, ou seja, tenho aqui estes estados configurados, ou seja, isto é tudo em SAS que vocês configuram este estado, ou seja, o documento quando entra vai para um estado em armazém, em que depois vai para um estado em trânsito e pode passar para um estado entregue. E aplicamos. A regra é só, apenas e só isto que tem que fazer. E depois no utilizador, só temos que dizer que este utilizador tem acesso a esta regra. Aqui no estafeta, regras. Temos aqui depois acesso a todas as regras que configuramos lá atrás. Só temos que dizer qual é que o utilizador vai ter ou não vai ter acesso. Posso fazer agora aqui um documento, ou seja, eu configurei faturas recibo e vou fazer aqui um documento de fatura recibo. Aqui na série 2, vou pôr aqui um cliente e vou pôr aqui os artigos. Temos que parar que aqui isto entra logo no estado em armazém e vou gravar. A partir deste momento, o documento está feito, fiz uma fatura recibo, como podia ser qualquer outro documento, ou seja, é os documentos que eu quero que estejam disponíveis, é os que eu configuro no módulo. PDA agora. Vamos entrar.
Vamos entrar aqui no módulo de estafeta. Ele pergunta-me qual é que é a regra que eu quero usar. Ou seja, tinha lá uma regra configurada que se chamava entregas. É esta a regra. Quais é que são os documentos. Neste caso, só tenho acesso à fatura recibo. E qual é que é a data que eu quero trabalhar. Se é a data de hoje ou se é baseada lá uma data de descarga e escolho a data. Neste caso, pode ser a data de hoje, que foi feito hoje. Ando para a direita e ele vai mostrar todos os documentos que eu tenho para entrega. Só tenho que selecionar o documento que eu quero. Ele vai mostrar-me aqui um resumo do documento, ou seja, o que é que o documento tem. Ou seja, tem lá este artigo, o análise dos Açores, e também tem ali o arroz 002 e as respectivas quantidades. Temos acesso à morada do cliente, o nome do cliente. Andamos para a direita. Podemos colocar aqui umas observações. Entrega. Ok. Posso dizer se a encomenda tinha problemas ou não tinha problemas. O cliente vai fazer aqui a respectiva assinatura dele. Eu, se quiser, posso carregar aqui na câmara, posso anexar fotografias ao processo. Se há alguma anomalia com alguma coisa, posso anexar. Posso tirar a fotografia, posso tirar uma ou várias. E no final só tenho que carregar aqui no certo e o fecheiro vai ser tudo enviado para o SARS. Dependendo da velocidade, do tamanho da resolução da foto. Pode demorar mais ou menos tempo, consoante o tamanho da fotografia. Aqui está a demorar mais tempo, está com fotografias de menor qualidade e pode demorar um bocadinho mais. Podem ser anexadas várias fotografias, ou seja, não tem limite de fotografias que vocês conseguem anexar. Guardamos um bocadinho. Portanto, já comunicou o documento para lá, ou seja, se eu entrasse novamente aqui no módulo e visse o que é que eu tinha para fazer hoje, já não tenho nada para fazer hoje, ou seja, aquilo já foi despachado. Se eu for ao SARS e entrar no documento, consigo ver que o documento já foi entregue, mudou o estado, e depois consigo fazer algumas brincadeiras, depois com os layouts, como nós temos acesso a tudo o que foi feito no módulo, conseguimos depois ter aqui a parte da assinatura do cliente, conseguimos ter aqui as fotografias anexadas, ou seja, vocês depois conseguem brincar, ou seja, a imaginação é vossa, o que é que depois vocês conseguem fazer ou não com os dados que são recolhidos. Ou seja, isto pode ser usado para fazer a assinatura das notas de crédito, ou seja, fica logo assinado e fica logo anexado aqui ao documento, nota de crédito, se fosse o caso. Podem usar o módulo para quando os clientes vão levantar a mercadoria ao armazém diretamente, o cliente assina, como podem ter um estafeta na rua a fazer as entregas e a fazer as respectivas confirmações, assinaturas, tiram as fotos, se há problemas ou não com a encomenda, conseguem resolver logo isso tudo com um só processo. Ou seja, o módulo de estafeta é isto, ou seja, pede observações do documento, diz se a entrega foi bem sucedida ou não, pede a assinatura, anexa as fotografias e fecha o documento, está fechado o processo. Módulo de assistências técnicas. Figura-se também nos módulos. Regras. Tenho aqui já uma regra configurada de assistência técnica. E quais é que são os documentos que nós vamos trabalhar? Ou seja, este módulo temos que usar documentos internos, porque são os únicos documentos que nós conseguimos depois editar. Ou seja, se for uma fatura, nós, a partir do momento em que a fatura é gravada, depois já não vamos conseguir editar e mexer nos detalhes do documento. Por isso, o documento tem que ser sempre um documento de origem interna. Neste caso aqui, configurei uma folha de obra, podia ser uma nota de reparação, qualquer documento que seja interno. Digo qual é que é a série e digo quais é que são os estados dos documentos que vamos usar. Ou seja, tenho aqui um estado para reparar, ou seja, qualquer documento, neste caso a folha de obra, esteja no estado para reparar, o técnico vai ter acesso a esse documento. Consigo ter aqui uma query dinâmica, ou seja, nós é que escolhemos os documentos com os quais vamos trabalhar e não usamos os que estão aqui atrás.
como também pode ser aqui dinamicamente a informação via query, mais informação que nós queiramos mostrar ao técnico. Temos clientes que usam as obras e as viaturas e queremos mostrar lá essa informação quando eles entram no documento, conseguimos via query mostrar toda essa informação. Dizemos qual é que é o artigo que vamos usar para a mão de obra. Neste caso tenho aqui configurado o artigo MO, no SAG, mão de obra. Dizemos qual é que é o artigo que vamos usar para os quilómetros. Também temos um artigo configurado para quilómetro. Os respectivos preços, por aí fora. E à semelhança do estafeta, onde é que queremos guardar as assinaturas do cliente. Ou seja, o módulo de assistência técnica, a nível de configurações, é só isto. Depois, na ficha do cliente, à semelhança do outro, só temos que ativar esta regra no respectivo módulo. Módulos, assistência técnica, regras. E ativamos ou desativamos a regra. A nível de SAGE, temos também aqui a transição dos estados, ou seja, para a folha de obra. Todos os estados que vocês queiram, entram em armazém, é para reparação, depois tem erro, ou seja, qualquer estado, qualquer fluxo que vocês queiram criar, vocês podem criar sempre no SAGE e no lado do WMS vamos ter aí atenção a esses estados. Posso fazer aqui uma folha de obra. Série 2, cliente 10, e aqui posso pôr observações. Preparar, impressora. Enter. E vou gravar. Ou seja, eu como nas configurações disse, o técnico só ia ter acesso aos documentos que estavam no estado para reparar, ou seja, neste momento ainda está em armazém, vou mudar isto para o estado para reparar, pode a WMS ter acesso a ele. Confirmo e temos o estado do documento mudado. Portanto, podíamos mudar aqui no próprio documento, como podíamos mudar aqui nos estados, na gestão de estados, podíamos mudar aqui também. Podíamos ter cores para cada um dos estados, etc. No WMS, vamos entrar no modo de assistências técnicas. Ele vai se posicionar logo na regra, podia ter N regras configuradas, podia logo selecionar logo aqui o documento que eu queria, ou selecionar pelo cliente. Neste caso, vamos andar para a direita, ele vai mostrar tudo o que temos para fazer. Diz-me que eu tenho aqui a folha de obra 2, para este cliente com esta morada, e eu vou entrar neste documento. Ou seja, aqui aparece logo o que é que temos para fazer, ou seja, ele vai buscar todas as linhas que estão no documento. Qualquer interação que eu agora faça aqui, eu ainda não vou conseguir enquanto não iniciar o tempo. Ou seja, por favor, inicie o tempo antes de adicionar novas informações. Isto significa o quê? Que eu tenho que carregar aqui para nós conseguirmos saber o minuto exato e a hora exata em que o técnico começou esta intervenção, para nós conseguirmos guardar o tempo dessa intervenção. Então, carrega ali, a contagem foi iniciada. A partir daqui posso começar a debitar o que eu quiser ao cliente. Ou seja, se tivesse leitor o código de barras, podia apontar logo para o código de barras. Se não, posso adicionar, pesquisar aqui o artigo que eu quiser. Arroz, quantidade 1. Ou seja, aqui estou a debitar custos a esta folha de obra. Ando para a direita, como podia pôr ainda linhas de comentários se eu quisesse. Ando para a direita. Ainda posso pôr aqui observações que eu queira. Observações. Posso pôr aqui o que é que foi realizado. Ou seja, preparação do reduzível XPTO. Posso pedir, se tudo ficou ok, posso logo pedir a assinatura ao cliente também. À semelhança do outro, também tenho aqui o botãozinho da foto, posso anexar fotos ao processo. No final, só tenho que podia pôr aqui mais, ir carregando mais e adicionando mais descrições ao trabalho. No final, só tenho que carregar no visto. Ele pergunta se quer finalizar a assistência, digo que sim. Ele manda tudo para o SARS e pergunta em que estado é que vai ficar esta reparação. Ou seja, vou pôr isto num estado reparado porque ficou reparado. Podia pôr aqui num outro estado, necessita de outra intervenção e nós conseguimos continuar esta folha de obra amanhã, depois, quando quiséssemos. Vou pôr aqui num estado reparado
Eu pergunto se queremos alterar o estado, digo que sim. Pergunta quantos quilómetros foram gastos. Se eu quiser pôr quilómetros, ponho, se não, deixa zero. Mas posso pôr aqui, foram gastos 3 quilómetros. E o documento foi atualizado com sucesso. Eu se entrar agora neste documento, na FO2, tenho aqui todo o histórico que foi feito, ou seja, esta linha que foi a primeira que foi do SAS, tenho uma segunda linha com a data e hora em que o técnico pôs a intervenção, tenho o artigo de mão de obra, ou seja, é tudo debitado a tempos de 15 minutos. Ele gastou lá 1 minuto ou 2 minutos, mas vamos debitar em tempos de 15 minutos. Quantos quilómetros foram gastos, com o respectivo preço, a respectiva reparação, ou seja, o que ele escreveu nas observações, nos comentários, o artigo que nós debitámos, podíamos pôr aqui o fusível que foi gasto, o que nós quiséssemos, o campo de observações também passou para aqui para o documento, ou seja, temos aqui acesso a toda a informação que o técnico realizou na rua. A partir daqui, é convertermos isto para fatura recibo, ou o que vocês quiserem. No SAGI tem o processo da assistência feito. Se porventura isto ficasse num estado ainda a precisar de intervenção, então o resto das intervenções ia ser acrescentado aqui nas respectivas linhas. Ou seja, vamos sempre pôr uma linha com a data e hora e vocês conseguem saber que daqui até aqui corresponde a esta data e a outra intervenção vai ser daqui para baixo. Ou seja, isto eu acho que são os únicos módulos que nós conseguimos falar dele todo neste tempo, ao contrário dos outros, são mais completos, isto são módulos mais simples e com poucas configurações. Não sei se têm alguma dúvida ou queiram ver algum pormenor, mas a nível de módulo, destes dois módulos é apenas e só isto. E aqui, à semelhança da assinatura e das cotas, também depois podemos anexar aqui como foi feito na parte da fatura recibo, anexar a respectiva assinatura com as fotografias. Na minha opinião, devia perguntar o tempo de intervenção, como faz com os quilómetros, pois não dá por algum motivo. Sim, pode ser uma sugestão. Sim. No final conseguirem editar o tempo, não ser um tempo fixo, real do que vocês gastaram, mas aí sim. Atualmente é baseado no tempo que vocês gastaram. Vocês começaram a intervenção, até o momento em que finalizaram, é esse o tempo que nós vamos contabilizar. Mas é possível configurar aqui, depois, entretanto, umas settings, e uns módulos, assistência. Aqui, quando configuramos o artigo do tempo, deixar aqui uma checkbox, se queremos um tempo automático ou um tempo manual. Se for manual, vocês introduzem o tempo gastado. Se for automático, a própria aplicação gera o tempo. E se calhar temos que pôr um outro campo para dizer em quanto tempo é que queremos repartir. Neste caso está 15 em 15 minutos. Mas sim, mas é viável e é possível. Ou seja, isto é um módulo ainda um bocado virgem, ou seja, começou com isto, mas a ideia é evoluir este módulo com mais configurações e mais opções. E se por acaso o técnico terminar o tempo e depois voltar a ligar. Ou seja, sempre fazes sempre mandas ou seja, a partir do momento em que vocês carregam no start, vamos começar e só vai dar stop quando vocês terminaram. Ou seja, para fazer duas contagens, ou seja, nós carregamos no start para começar, quando finalizarmos, vamos dizer que aquela intervenção não ficou terminada, vai ficar num estado ainda por reparar. E aí vai sempre entrar dentro do ciclo. E nós, o que vamos fazer é acrescentar N linhas aqui, ou seja, ele começou a esta hora e foi debitado este tempo. A segunda intervenção ainda não ficou reparada, ou seja, não passou para o estado reparado, passou para um estado ainda por reparar, não ficou tudo finalizado naquele dia, porque vocês podem demorar N dias para finalizar aquilo.
ele vai acrescentar aqui N linhas consoante o tempo que vocês gastaram em cada dia. Se nos primeiros 60 minutos considerar sempre uma hora, intervenção mínima, sim, pode ser também uma sugestão. Ou seja, e os fluxos, vocês criam os vossos próprios fluxos de trabalho. Vocês podiam ter aqui um estado para cada operador, ou seja, tinham aqui o Zé, o Manel, o Pedro, e saía do primeiro estado para cada um deles, e vocês depois aqui no próprio documento escolhiam para que funcionário é que vai aquela folha de obra. E depois é configurar uma regra para cada um deles, em que o Pedro só tem acesso ao estado de Pedro, o Manel só tem acesso ao estado de Manel e por aí fora. Vocês têm mais alguma dúvida? Daqui mais uns minutinhos, podemos ver aqui. Não sei se vocês conhecem aqui este módulo dos inquéritos. Como é que funciona o módulo dos inquéritos? Ou seja, o módulo dos inquéritos é usado em quase todos os módulos. Ou seja, são perguntas que nós fazemos ao operador e o operador tem que responder a essas perguntas. Por exemplo, sempre que vocês finalizam uma expedição, querem que seja feita uma pergunta ao operador. Sempre que seja aplicado um artigo numa expedição, quer que seja feita uma pergunta ao operador. Ou seja, nós nos inquéritos criamos um inquérito e configuramos todas as perguntas que a gente quer que a gente faça ao operador. Quantos quilómetros gastaste? Dizemos se é do tipo obrigatório ou não, e se queremos anexar isto a algum campo extra do SAIS. Nós conseguimos logo fazer a ligação logo aos campos extras do SAIS. Aplicamos. Pode ser aqui N perguntas para este inquérito. Podia ter aqui outra. Satisfeito. Dizia que era do tipo texto. Dizia se estava agarrado a algum campo extra ou não. Ele anexar logo. E aqui o número de caracteres. No final, só tenho que entrar aqui neste inquérito. Aqui nas agendas. Novo agendamento. E vou dizer que de hoje até quando eu quiser, vamos estar ativo, o meu inquérito, eu dei-lhe o nome inquérito, vai ser aplicado quando? E eu aqui tenho as minhas ações, ou seja, quando adiciono um artigo, quando seleciono um cliente, quando começo uma expedição, finalizo uma expedição, começar a recepção, finalizar documento de compra de venda, começar uma assistência técnica, finalizar uma assistência técnica, ou seja, isto são todos os eventos que nós temos, ou seja, sempre que passamos por um destes steps, ou seja, por exemplo, para finalizar uma assistência, quer que faça uma pergunta. Então, pronto, para finalizar a assistência técnica, quer que corra o meu inquérito. Ele vai fazer aquelas duas perguntas. Vai perguntar quantos quilómetros é que eu tinha e vai perguntar quanto se o cliente estava satisfeito ou não. É apenas um exemplo em que depois vai ficar agarrado, naquele caso, aos campos extras aqui do SARS. Pode ser útil para algumas situações também. Não sei se tem mais alguma dúvida. Está tudo. Obrigado pela vossa presença. Ou seja, terminamos assim este ciclo das 5 sessões. Ou seja, nossa ideia é agora começarmos a fazer mais sessões com outros módulos e com outras funcionalidades.
Mas se tiver alguma sugestão que queiram ver numa sessão, é mandar-nos o e-mail e nós agendamos isso. E obrigado pela vossa presença.